Pessoal, olha só. O projeto do curso é a gente terminar os 8 volumes antes da CAF, né? Certo. São 7 volumes? Melhorou a chance. Melhorou a chance. Nós temos, então, 2 volumes ainda. Hoje eu consigo terminar o volume 5. Mas nós temos ainda o volume 6 e o volume 7. E vai ter uma semana que eu não tenho aula com vocês, né? Tem feriado, né? Segunda-feira. Por isso seria importante, de repente, eu diminuir um pouco aquela aula de tirar dúvidas, só fazer exercício, para sobrar um pouco mais tempo para a gente encerrar o conteúdo. E claro, depois, hoje, por exemplo, na aula de teoria da relatividade, eu gosto de deduzir o fator de Lorentz, bonitinho. É uma coisa rápida de fazer, teoricamente, mas consome um tempo importante da aula. Então, hoje eu não vou fazer algumas deduções que, passando a CAF, eu vou poder fazer com calma, tá? Mas só para explicar, então, que a gente vai diminuir um pouquinho aquela parte de tirar dúvidas que a gente geralmente fazia. Então, olha só. Na Física 5D, nós já começamos a falar um pouco sobre a luz. E eu queria comentar algo um pouco mais delicadamente, a história da polarização. Já comentei com vocês polarização, pessoal. Polarizar uma onda é obrigar que ela vibre em apenas uma direção. Se for uma corda vibrando, tu entende isso. Se eu sacudo a corda assim, ó, ela já está polarizada, porque ela só vibra na vertical. Se eu sacudo a corda assim, ela já está polarizada, a onda gerada, porque ela já está na horizontal. Agora, se eu sacudo a corda em várias direções, eu estou gerando uma onda não polarizada. Aí, se eu fizer essa corda oscilar uma fresta, a gente discutiu então que ao sacudir através daquela fresta, a onda foi polarizada. Comentei com vocês que se os dois polarizadores estiverem fazendo 90 graus um com o outro, o que acontece com a onda? Um polarizador está na horizontal, a onda não era polarizada, só passou a onda vibrando na vertical. Desculpa. O segundo polarizador está na horizontal. O que acontece com uma onda que vibra na vertical e passa por um polarizador horizontal? Ela é anulada, né? Certo? Então, quando dois polarizadores estão perpendiculares um ao outro, a onda acaba sendo anulada. E muito correndo no final da última aula, eu te mostrei o que a gente chama de lei de Malus. Lei de Malus. Que é a leizinha que nos permite calcular quanto da intensidade da onda atravessou a partir da intensidade original da onda que chegou nos polarizadores. A conta é bem simples de fazer, ó. Tu pega o ângulo entre os polarizadores, extrai o cosseno desse ângulo, eleva isso ao quadrado e multiplica pela intensidade original da onda. Então, chegou uma onda que vibra em várias direções diferentes, Y e X, por exemplo. Aí ela vai passar essa onda por dois polarizadores. Um, por exemplo, na vertical e o outro polarizador em um outro ângulo. Se eu traçar essa reta aqui, essa pontilhada é paralela a esse polarizador. Então tem um certo ângulo θ entre os polarizadores. Quando a onda atravessar o primeiro e o segundo polarizador, eu quero descobrir qual é a intensidade da onda depois de atravessar os polarizadores. E o I0 é a intensidade da onda que chegou. A lei de Malus só serve para comparar a intensidade antes e após passar pelos polarizadores. Como o cosseno de 90 é zero, zera a onda, caso o ângulo entre os polarizadores seja 90 graus. Isso foi comentado muito no final da aula passada. E eu queria repetir esse detalhe. E outra coisa que vale a pena a gente comentar são as formas de polarizar a luz, por exemplo. A luz ela pode ser polarizada por reflexão e refração. Ela pode ser polarizada por dupla refração, que é o mesmo que birefringência. E ela pode ser polarizada também por dispersão ou difusão, seria mais interessante. Difusão. Que história é essa? No primeiro momento, quando a gente pega a luz sendo refletida na superfície da água, aqui está a nossa querida reta normal, chegou um raio incidente, aí o raio pode ser
raio refletido e pode ser refratado, aquele raio que penetrou na água, por exemplo. Esses raios refletido e refratado, eles já são parcialmente polarizados. Mas tem uma situação na qual a polarização dos raios refletidos e refratados é quase total. Isto ocorre quando o ângulo entre os raios é 90 graus. Comentei esse detalhe? Cheguei a falar desse comentário já alguma vez? Fiz o cálculo para calcular o ângulo de Brewster. A gente chegou a fazer esse cálculo? Acho que não, né? Então tu vê, ó, quando o raio refletido na água, ar e água, e o raio refratado na água formam 90 graus, é um caso especial. Nesse caso, quase todo raio refletido, quase todo raio refratado é polarizado. Vamos supor que antes da luz chegar, tinham campos elétricos vibrando em várias direções diferentes. Em várias direções. A luz que estava atingindo a água tinha campos elétricos vibrando em várias direções. Quando essa luz é refletida, nessa situação especial, o campo elétrico agora vai estar vibrando paralelo à superfície da água, no raio refletido. Então vai ter campo elétrico penetrando e campo elétrico emergindo do plano do quadro. Enquanto o campo elétrico do raio luminoso que penetrou na água vai vibrar paralelamente ao plano do quadro. Portanto, tanto a luz refratada quanto a luz refletida sofreram polarização. Isso sempre acontece quando a luz refrata e reflete, quando ela atinge qualquer meio transparente. Só que nesse caso de os ângulos dos raios refletidos e refratados serem perpendiculares, essa polarização é quase total. Brewster foi o cara que estudou isso e mostrou isso. Então esse ângulo de incidência onde isso acontece é chamado de ângulo de Brewster. Vamos ver como é que a gente calcula o ângulo de Brewster. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, segundo a lei da reflexão. Esse aqui é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de reflexão e esse é o ângulo de refração, é o R. Nós sabemos da segunda lei da refração, né? N de chegada vezes seno do ângulo de chegada é igual N de saída vezes o seno do ângulo de saída. Porém, vocês concordam que alfa mais R dá 90 graus? Já que aqui entre eles tem um ângulo de 90 graus, né? E isso aqui tudo é meia volta, que é 180. Portanto, alfa mais R, 90 graus, são complementares. E o seno do um é igual ao cosseno do outro. A matemática nos mostra isso. Portanto, eu tenho o direito de trocar o seno de R pelo cosseno de alfa. Eu tenho o direito, já que esses ângulos são complementares. E vou pegar esse cara que está multiplicando e vou passar dividindo. Vai ficar assim, ó. Seno de alfa dividido pelo seno de R, que é o cosseno de alfa, é igual a N da água dividido pelo N do ar. Ou seja, a tangente do ângulo de Brewster é igual à razão entre o seno dos ângulos. A tangente do ângulo de Brewster é igual à razão entre os índices de refração do material de saída e do material de chegada. Não precisa ser ar e água, pode ser qualquer outra substância transparente. Então, nome daquele ângulo alfa, ângulo de Brewster. Ângulo de Brewster. Então, um detalhezinho que fala sobre polarização na reflexão e na refração. Dupla refração ou birefringência. Tem alguns cristais naturais que atomicamente eles são formados de tal maneira que quando a luz atravessa ele, só o campo elétrico que vibra entre as frestas atômicas desse cristal é que conseguem continuar. Os campos elétricos que vibram em outras direções são bloqueados pelo cristal. Um desses exemplos é a turmalina. Turmalina, então, é uma pedra natural transparente, semi-transparente de certa forma, né? Porque ela só deixa a luz que vibra numa certa direção atravessá-la. Quando a gente olha esse cristal, deixa a luz atravessando esse cristal, a gente percebe que alguns raios vão atravessar, outros não. E tem um caso interessante também,
E quando tu faz um experimento em laboratório, tu percebe que ao fazer a luz atravessar por esse cristal que foi cortado e colado, esse raio de luz se separa em dois raios. Um raio obedece às leis normais que a gente conhece e o outro raio segue um caminho inesperado. Então ele é chamado de raio extraordinário. E esse raio extraordinário é polarizado. Então é um caso especial, então, com o espato da Islândia. Ou birrefringência, então tu vê, né, é uma coisa muito rara, difícil o cara te cobrar esse detalhezinho pequeno. Agora uma coisa interessante, a luz da atmosfera, ela é difundida. Quando a luz do Sol atinge a atmosfera terrestre, ela se espalha para tudo que é lado. E qual é a luz que mais se espalha? É do comprimento de onda da luz azul, por isso que a gente vê o céu azul. E por que é a luz azul e não outra cor? Porque o átomo de hidrogênio, que é o principal componente da atmosfera, tem um comprimento de onda próximo da luz azul. Então a luz que mais consegue contornar as moléculas de hidrogênio na atmosfera é o azul. Por isso que o azul se espalha mais. E essa luz que sofreu difusão, ela é parcialmente polarizada. Ou seja, a luz que nos atinge, boa parte dela vibra no mesmo plano, os campos elétricos. Se eu uso um óculos, por exemplo, com algum tipo de polaroide, como turmalina, ou outro tipo de cristal, esse óculos só vai deixar atravessar a luz que está vibrando de acordo com os seus polaroides. E isso é uma forma mais nobre, digamos, de selecionar a luz que atinge o teu olho, do que simplesmente escurecer a lente, de forma a não selecionar, né, qual tipo de luz atravessa ou não atravessa. Acho difícil alguma coisa além disso te deixar, né, sem ter como pensar a respeito da polarização. Quando um curso é extensivo, eu falo mais detalhes aqui da polarização, né? Se tu for comparar a apostila extensiva do positivo com a do semi-extensivo, né, é um pouco mais resumido. Mas eu acho que é o suficiente esses comentários para finalizar a primeira aula da Física 5D. Na segunda aula ele começa falando que a luz sempre foi um mistério. E comenta rapidamente alguns pensadores que já se pronunciaram sobre a luz. O Newton, né, como vocês sabem, era um cara muito poderoso politicamente, além do gênio matemático, físico e financeiro que ele era. Então o Newton, ao se pronunciar sobre qualquer coisa, gerava já no meio acadêmico tremores. E ele foi um cara que cometeu um erro clássico. Ele dizia que a luz era corpuscular. Ele achava que a luz era uma balinha, uma bolinha. E dizia que a luz na água tinha maior velocidade que no ar. Tu vê, era a ideia dele, como ele não tinha como medir isso ainda, ele supunha isso. E isso então fez com que muito tempo, mesmo que alguns cientistas desconfiassem que a luz fosse uma onda, ficar quietinho, pô, mas o Newton, que é aquele fodástico do Newton, falou que era um corpo, ele quase não erra, aquele demônio, então tudo bem, eu vou ficar quietinho aqui na minha. Então demorou para que a ideia ondulatória da luz voltasse à tona, depois que o Newton começou a declarar que a luz era um corpo. Mas alguns experimentos revelavam que a luz parecia ser uma baguinha, uma bolinha, que ao ser arremessada atingia um certo lugar gerando pressão e força. Para quem não sabe, a luz quando bate no objeto exerce força sobre esse objeto, pressão. Porém, alguns fenômenos mostravam que a luz não podia ser só um corpo. Um fenômeno que mostrou o caráter ondulatório da luz foi, por exemplo, a experiência de Young, onde um sujeito pega uma placa com 2 riscos, 2 furos, e ao iluminar com uma luz especial aqueles 2 furos, em vez de aparecer 2 marcas luminosas na parede, aparece uma franja luminosa, como se a luz estivesse interferindo com ela própria. Depois daquele experimento, o mundo não teve como negar o caráter ondulatório da luz. Isso não quer dizer que o fato de a luz gerar pressão e de a luz parecer às vezes como uma baguinha, uma bolinha que bate nos objetos, não abandonasse o caráter corpuscular. Resumindo, luz é uma doença. A nossa realidade física do dia a dia parece que ou as coisas são onda ou as coisas são corpos.
Por exemplo, eu não consigo imaginar essa caneta sendo jogada contra a parede como uma onda. Eu vejo um corpo. Agora eu pego uma corda e sacudo a corda. Eu não consigo imaginar a corda como partícula sendo jogada para frente, porque a corda está parada na minha frente. Eu só vejo a corda oscilando. Isso é uma onda. E como nós, que estamos estudando física, estudamos ou fenômenos ondulatórios ou fenômenos corpusculares, quando uma entidade como a luz apresenta as duas características concomitantemente, a gente trava. A gente pensa, não pode, ela é um corpo ou ela é uma onda? Ela é um corpo ou ela é uma onda? Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. A luz é ao mesmo tempo corpuscular e ondulatória. Cuidado, antes eu imaginava que ela era um serzinho que ou se transformava em onda ou em partícula, dependendo da maneira como a experimentamos. E não é. Ela é os dois sempre, ao mesmo tempo. Por que um corpo não pode ter ao mesmo tempo característica ondulatória e corpuscular? Essa história de classificar as coisas é da própria ciência. Mas às vezes as coisas acontecem ao mesmo tempo, sim. Então a gente tem que entender que a luz é algo dual. Então, teoria corpuscular da luz explicava vários fenômenos interessantes. Explica, por exemplo, a reflexão. Certo? Uma bolinha bate e volta, a luz funciona dessa maneira. Explica, por exemplo, o efeito fotoelétrico, que foi o que fez o Einstein ganhar o prêmio Nobel. Não custa aproveitar o embalo e mostrar para a galera que a equação que o Einstein escreveu e que fez ele ganhar o prêmio Nobel de Física dizia que a energia cinética máxima dos elétrons ejetados é igual à energia do fóton incidente menos a função trabalho, que representa a energia que o metal rouba do fóton na hora que ele é absorvido. Essa energia do fóton, Max Planck foi o cara que descobriu que a energia do fóton é diretamente proporcional à frequência da luz deste fóton. Logo, o fóton violeta dos fótons visíveis é o mais energético, o fóton vermelho é o menos energético, já que a luz violeta tem a maior frequência e a luz vermelha é a menor frequência do espectro visível. O fóton mais energético que tem é o fóton dos raios gama, daquelas 7 radiações eletromagnéticas citadas. E o fóton menos energético que tem é das ondas de rádio. Então tu vê, né? As ondas de rádio, teoricamente, se nos fazem mal, é provável que as próprias pessoas que estão à nossa volta nos façam mais mal. Porque as pessoas à nossa volta emitem infravermelho, uma frequência maior do que as ondas de rádio. Então a energia radiante de uma pessoa é maior do que, por exemplo, o que o teu aparelho celular emite ou do que uma antena de rádio emite. Estou falando a energia do fóton, não estou dizendo que a intensidade da onda é maior. A intensidade é outra coisa. Substituindo na fórmula do efeito fotoelétrico H vezes F, fica bonitinha a equação. Esta é a famosa equação do efeito fotoelétrico. Então não custa citar energia cinética máxima dos elétrons ejetados. Energia cinética máxima dos elétrons ejetados. Função trabalho do metal. Já vou explicar melhor esse detalhe. E aqui é a energia do fóton. Energia do fóton. Para ser mais preciso, já que eu abri o parênteses aqui, o experimento que começou a chocar o mundo e que o Einstein explicou, revolucionando a física clássica, é um experimento muito bobo. Imagina um circuito como esse. Aqui tem ar. Ar não é condutor. Vai ler alguma coisa no perímetro? Mesmo que o ar fosse condutor, não tem DDP nenhuma, como é que vai ter corrente elétrica ali? Não pode ter corrente elétrica ali. Porém, dependendo do tipo de luz que a gente joga aqui em cima,
brota uma corrente elétrica ali. Se eu estou jogando luz e aparece uma corrente elétrica, a única explicação é que essa luz está ejetando elétrons. Luz arranca elétrons. Efeito fotoelétrico. Luz, elétron. Simples assim. O que o Einstein fez que os outros não fizeram? A galera não entendia por que podia acender um puta num refletor assim de 10.000 watts. Luz vermelha. Não acontecia nada. Aí acendia uma luz minúscula roxinha. Aí aparecia corrente elétrica. Eles não entendiam como pode uma luz roxinha bem fraquinha fazer a corrente elétrica aparecer. E essa puta luz vermelha forte que chega a esquentar a superfície não faz a corrente elétrica aparecer. Por que a cor da luz interfere no fenômeno? Não pode. Deveria ser o contrário. Com a luz vermelha intensa deveria chover elétrons ali. E com a luz violeta fraquinha não deveria ocorrer ejeção de elétrons. Só que aí o Einstein viu o trabalho do Max Planck, que foi o cara que descobriu que as partículas de luz, que ele chamou de fótons, carregavam pacotes de energia. E o pacote de energia carregado pelo fóton poderia ser calculado por H vezes F, onde F é a frequência da luz e H é a constante de Planck. Frequência da luz, não precisa ser luz, pode não ser visível, frequência da radiação. E o H é a constante de Planck. A constante de Planck é tão importante para a física quântica quanto a velocidade da luz é para a física relativística. A constante de Planck é um número minúsculo, aproximadamente 6,6 vezes 10 na menos 34 joules segundo. Esse é o valor da constante de Planck. Aí o Einstein, claro, como é que eles não conectaram esse experimento do efeito fotoelétrico com o resultado do Planck? A luz violeta? Primeiro, o que é a intensidade de uma lâmpada? É quantos fótons a lâmpada emite. Uma lâmpada mais forte emite mais fótons, uma lâmpada mais fraca emite menos fótons. E o que é a cor da luz? A cor da luz é a energia de cada baguinha, de cada fóton. Então, se a luz vermelha, se um fóton vermelho não consegue arrancar um elétron da superfície metálica, esse é o metal do qual eu digo que existe a função trabalho. Função trabalho de que metal? Do metal de quem eu estou ejetando elétrons. Se a luz vermelha que atingiu aqui não arranca um elétron, não adianta eu colocar muito mais luz vermelha, porque nenhuma baguinha vermelha vai ter energia suficiente para arrancar o elétron da superfície. Agora, a partir do momento que a frequência da luz é suficiente de arrancar elétron, não importa se tu vai usar mais luz ou menos luz. Usar mais luz, tu arranca mais elétrons. Usar menos luz, tu arranca menos elétron. Mas uma gotinha de luz já arranca um elétronzinho. Ou seja, o que importa para haver ejeção de elétrons no efeito fotoelétrico é a frequência da luz incidente. Acima de uma certa frequência ocorre ejeção de elétrons. Abaixo de uma certa frequência não ocorre. Do que depende essa frequência chamada frequência de corte? Do metal que é usado para fazer este anteparo onde a luz vai incidir. O metal que ejeta elétrons mais facilmente é o césio. Então, se eu boto uma plaquinha de césio ali, cara, qualquer fótonzinho, mesmo infravermelho, já vai emitir elétrons. Sabe aqueles sensores que ficam vermelhinhos quando a gente se mexe perto deles? Atrás daquela coisinha tem uma placa de césio. Ah, professor, é radioativo? Não, não precisa ser césio radioativo, pode ser o césio não radioativo. Alumínio é o segundo metal que é mais fácil de arrancar elétrons. Então tu vê uma placa de alumínio e ejeta elétrons facilmente também, mas só a partir de uma certa frequência da luz incidente. Como é o nome dessa frequência? Frequência de corte. Vou fazer mais esse comentário sobre o efeito fotoelétrico. Frequência de corte. É a frequência acima da qual elétrons são ejetados. Acima dessa frequência, elétrons são ejetados.
bizarra que eu acho que eu já vi perguntar é o seguinte: e se a função trabalho e a energia do fóton forem iguais? Ou seja, se a energia cinética der zero, o que acontece? Tem 50% de chance de o elétron ser ejetado, 50% de chance do elétron não ser ejetado. Ou seja, ele pode ser ejetado e vai ser ejetado com velocidade nula. Ou seja, tem que ter algum agente ali para capturar ele. Ou ele pode acabar retornando para a placa da qual ele foi emitido, mostrando que também tem algo probabilístico ali. Então a coisa mais bizarra que eu já vi perguntar sobre o efeito fotoelétrico foi isso. O que acontece quando a energia cinética máxima dá zero? Quando isso acontece, 50% de chance do elétron ser ou não ser ejetado. A teoria corpuscular da luz, ela também poderia nos ajudar a explicar a pressão que a luz gera. A pressão que a luz gera quando atinge o corpo. Porém, tem fenômenos, como eu citei, que a teoria corpuscular não consegue explicar. Aí vem a teoria ondulatória. Ah, não, a luz é uma onda. A prova de que a luz é uma onda é que a luz sofre interferência, luz com luz da escuridão na experiência de Young. A luz sofre difração, ela pode contornar obstáculos, lembrem da lua de sangue. É o eclipse lunar que tu vê a lua. Como é que tu vê a lua sem eclipse lunar? Pô, é porque a luz vermelha está contornando a Terra e atingindo a lua. Difração. Refração também é um fenômeno ondulatório, não que não pudesse ser explicado pela teoria corpuscular, mas refração é um fenômeno classicamente ondulatório. Poderíamos ainda falar da polarização. Portanto, muitos fenômenos não eram explicados através da teoria corpuscular. Aí a teoria ondulatória entrou na jogada. Porém, com o passar do tempo, nós percebemos que a luz é os dois ao mesmo tempo. Então, atualmente, a teoria atual é que a luz é uma partícula, é algo dual. Então, dualidade onda-partícula. A luz é os dois ao mesmo tempo, toda hora, sempre, não é uma ou outra. Ela tem as duas características. Dualidade onda-partícula. Tu vê, né, cara, essa parte da matéria ela é bastante teórica, ele foi bem histórico, assim, né, contou um pouquinho da brincadeira. Valeria a pena dar uma lidinha ali. Não decorar as datas, né, mas pelo menos ter uma noçãozinha histórica ali. Outra coisa interessante é que o Einstein foi investigando a luz, né, um pouco antes de ter desenvolvido o efeito, a equação do efeito fotoelétrico. Um pouco antes, o Einstein começou a se questionar a respeito da velocidade da luz. Tinha alguns experimentos sugerindo que a velocidade da luz era muito alta, praticamente infinita. E tinha alguns problemas técnicos ocorrendo em laboratório que a galera não conseguia resolver. E o Einstein começou a filosofar um pouco sobre a luz. E aí ele estava no escritório de patentes em Berna, na Suíça, 1890 e poucos. Ele tinha muito tempo livre. Ele conhecia a física básica bem. Ele era muito bom em física básica. Não era um grande calculista, mas ele pensava bem em física, ele entendia da base, da origem das ideias. E aí então ele tinha lá tempo para pensar, e volta e meia ele pegava uns rabiscos, fazia umas anotações e guardava as anotações numa gavetinha, que ele chamava de departamento de física teórica. E aí às vezes ele falava para os amigos dele, agora eu vou lá no meu departamento de física teórica. Aí ele ia lá na gavetinha dele, abria as folhinhas e continuava com os pensamentos dele. E ele publicou em 1900 a teoria especial da relatividade. Teoria especial da relatividade. Essa teoria dele, cara, ela é de uma simplicidade assustadora. Essa teoria se baseia em apenas dois postulados. Postulado, o que é um postulado?
é aquilo que se aceita como verdadeiro sem prova. Perigoso. Postulados. O que é isso? Postulados. Postulados. Os postulados dizem o seguinte: primeiro postulado da teoria da relatividade é especial. É especial porque ela só é válida para referencial inercial. Só para referencial inercial. O que é um referencial inercial? É o referencial que está em equilíbrio, ou seja, repouso ou MRU. Ou seja, essa teoria que eu vou te apresentar não é válida se a pessoa começa a aumentar ou diminuir de velocidade. Aí ele apresentou alguns anos depois a teoria geral, certo? Da relatividade, que vale para qualquer referencial. Que na verdade é uma extensão dessa primeira teoria. Primeiro postulado: as leis da natureza são as mesmas para qualquer observador. Essa é restrita, especial significa que é restrita, é isso mesmo. Poderia trocar esse especial por restrita, que especial usar, parece que é melhor, mas na verdade não é pior, é restrita, tem toda a razão. As leis da natureza são as mesmas para qualquer observador em qualquer referencial inercial. Dois, segundo postulado, a velocidade da luz, é a mesma medida de qualquer referencial inercial. Cara, a primeira lei ela é altamente filosófica. Não tem como eu te provar. Como é que eu vou saber se as leis da natureza são as mesmas em outra galáxia? Por mais que a gente analise a luz vinda das estrelas distantes e perceba que os mesmos sinais ópticos que os átomos aqui da Terra emitem, a luz das galáxias distantes emite. Ou seja, eu sei a composição das galáxias distantes, que é praticamente igual à composição da nossa. Porque a gente consegue ver o tipo de átomo que emitiu uma luz. Vê que loucura. Então há um indicativo grande que realmente isso aconteça. Mas como é que eu vou saber que no universo paralelo as leis da natureza são as mesmas? Então é muito delicado isso, né? Mas assim, vamos traduzir de uma maneira mais boba. Eu e tu se olhando, eu estou me mexendo. As leis da natureza para mim e para ti tem que ser as mesmas, cara. Não pode ser diferente. Ah não, calculável velocidade para Otávio andando é distância sobre tempo. Agora para mim é distância sobre sei lá o quê. Não faz sentido. Se a ideia de velocidade funciona para mim, tem que funcionar para ti também. Senão não é uma ideia verdadeira. Se velocidade é distância sobre tempo, tem que ser para ti, tem que ser para mim. Não é porque eu estou andando e tu está parado que isso muda. Então é honesto, parece a ideia. É mais ou menos que, como se assim, não tem um criador pensante que está lá falando, ah não, agora aquele cara foi para aquela condição, agora as leis dele são especiais. A Einstein achava que não, que as leis são gerais e não pode ser diferente para um observador e para outro. Filosófica a ideia. Claro que ele leu livros que o fez pensar assim, daí ele leu Mach, ele leu outros pensadores. Não vamos pensar que o Einstein nasceu genial, não. Ele leu os caras, de repente, que o deixaram genial. Agora, essa segunda aqui é um tapa na cara, te prepara. A velocidade da luz é a mesma medida de qualquer referencial inercial. Isso é assustador. O que eu estou te dizendo é que se eu estou parado e passa um raio de luz para lá, a velocidade dele vai dar 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. Na verdade é 299, 700 e poucos. Não é um número exato lá, depois a gente pode decorar qual é o númerozinho. Mas é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. Estou parado, passo um raio de luz. Peguei meu medidor de velocidade de luz. 300 mil quilômetros por segundo. Meu Deus, que luz rápida. Só que pensem, cara. Pensem. Se eu estou parado na estrada e passo um carro a 300 por hora, normal, acontece todo dia.
Pega o radar, 300 por hora. Ah, meu Deus, que rápido. Se eu estou indo para lá com um carrinho a 100 por hora, foguetinha turbinado, 100 por hora, aí passa uma nave espacial, uma Ferrari, a 300 por hora. Se eu de dentro do fusquinha coloco o radar para fora e meço a velocidade, quanto que o radar vai acusar? Eu estava indo para lá e a Ferrari me ultrapassou. 200. Se nós estivéssemos vindo de frente para o outro e batêssemos, seria uma paulada, todo mundo morreu, 400 por hora. Tranquilo? Isso é óbvio, isso é velocidade relativa. Vocês sabem que hora a gente soma, hora a gente subtrai. Meu Deus, que óbvio. Porém, se eu pego uma nave espacial porque o ser humano ainda não fez naves que possam andar a 1/3 da velocidade da luz, infelizmente. Mas se houvesse essa nave, e é claro, eles fazem a análise que eu estou te mostrando com partículas subatômicas, ele acelera uma partícula e faz a partícula emitir luz. Mas na prática, para deixar a coisa macroscópica, peguei a minha nave do meu amigo alienígena, 100 mil quilômetros por segundo, estou eu passeando com a minha nave. Aí de repente passa a luz. Porra, o que foi que me ultrapassou? Meu Deus, que rápido. Pego o meu medidor. A sensação, pelo que nós conhecemos da física, é que a velocidade deveria dar 200 mil quilômetros por segundo de afastamento da luz em relação à minha nave. Só que Einstein diz que não. Einstein diz que a safada da luz vai se afastar a 300 mil quilômetros por segundo. Tanto de nós que estamos parados, quanto da nave alienígena que passou a 100 mil quilômetros por segundo. Eu te pergunto, que merda é essa? Como assim? Que porcaria é essa? Como é que pode a luz se afastar com a mesma velocidade de mim que estou parado e de alguém que corre atrás dela? Como pode? Tem gente que diz que o Einstein está errado, gente foda, que diz que não é bem assim. Porém, as ideias do Einstein na prática funcionam bem pra caramba. Como o Einstein está recoberto por as TVs via satélites do mundo, como quem estudou a teoria da relatividade consegue colocar um satélite em órbita e consegue fazer os satélites se comunicar com a Terra, e quem não estudou não consegue, então a gente diz, porra, o Einstein é foda. Talvez ainda tenha coisa mal contada por trás dessa ideia, talvez tenha outra forma de pensar, mas no vestibular tu vai ter que decorar isso. Mediu a luz, velocidade dela, deu quanto? 300 mil quilômetros por segundo. Mas como é que tu mediu? Não importa. Não importa. Tu podia estar com uma nave a 290 mil quilômetros por segundo. A luz te ultrapassa a 300 mil quilômetros por segundo em relação a você. Ela não te ultrapassa a 10 mil quilômetros por segundo. Isso é uma doença, difícil de aceitar. Depois a gente pode tentar entender por que isso acontece, outras interpretações que não ofendam tanto a nossa física básica, clássica, né? Certo? Depois da CAF, depois que a gente tiver detonado os volumes, eu vou deduzir para ti, te mostrar, te provar por A mais B, que com essas duas ideias, só essas duas ideias idiotas, só tem uma explicação para as duas ideias serem verdadeiras. Isso é um postulado, eu não posso te provar. Mas se essas duas ideias forem verdadeiras, o tempo passa diferente para corpos que estão parados e para corpos que estão em alta velocidade. É outra coisa que é uma doença para a pessoa que não filosofou sobre o que é o tempo. O que é o tempo? Na minha mente, o tempo, antes de eu estudar física, era como um relógio de Deus, que mede o tempo da maneira justa, igual para todas as pessoas. É possível que exista esse tempo filosoficamente. Mas existem maneiras de medir o tempo, por exemplo, através do envelhecimento dos organismos. Certo? Nós, olhando o nosso corpo, vemos que o tempo está passando ao envelhecer. O relógio é um mecanismo que supostamente mede a passagem do tempo. Agora, eu não sei que tempo é que o meu relógio mede, se é o tempo filosófico que está na minha mente, ou se é o tempo das coisas do mundo, da vibração da matéria. Então é difícil falar o que é tempo. Porém, se essas coisas são verdadeiras, se eu tivesse um irmão gêmeo e esse meu irmão gêmeo fosse para uma nave que andasse quase na velocidade da luz, esse meu irmão gêmeo envelheceria menos do que eu, que fiquei aqui com vocês na Terra, enquanto ele estiver passeando na nave. Quando ele voltasse, eu ia achar que meu irmão ficou congelado no tempo e eu envelheci. Isso pode ter duas explicações, ou é porque a velocidade atrasa o envelhecimento, ou a interpretação está
passou mais devagar para quem estava na nave. Se nós vamos concordar ou discordar com Einstein é outro detalhe. O fato é que nós, ao nos pronunciarmos a respeito disso, temos que dizer que o tempo se dilata para quem está em alta velocidade. Então, nós temos que saber calcular a dilatação do tempo a dilatação da massa e também temos que saber calcular a contração do espaço. Como assim, professor? Cara, quanto mais rápido o objeto estiver, mais lentamente o tempo passa para ele. Então quem estiver fora vai ter o tempo aparentemente dilatado. Quanto maior a velocidade de um corpo, mais massa ele tem. Quem observa esse corpo de fora tem a sensação que a massa dele se dilatou. Porém, quando a gente observa um objeto em alta velocidade, nós teríamos a sensação de ele ter encolhido. Cuidado, se eu estou numa nave a 99% da velocidade da luz, velocidade constante, 99% da velocidade da luz, se a nave está com velocidade constante em linha reta, eu não percebo nem que a nave está andando se não tiver turbulência. Eu fico, parece que está parada a minha nave. Eu olho a minha nave, nossa, que nave espaçosa, grande essa nave que eu mandei fazer, porra, que bela nave. Mas quem estiver de fora e ver a nave passando, e fosse documentar o tamanho da nave, a nave pareceria ser muito menor medida de fora. Tu vê que doença mental, é difícil de digerir isso. Como é que se calcula a dilatação do tempo da massa e a contração do espaço? O cálculo é bobo. T0 é o tempo medido do interior da nave. M0 é a massa medida quando a nave está parada. E L0 é o comprimento da nave quando ela está parada. Se eu quiser saber o novo tempo, a nova massa ou o novo comprimento da nave, basta ou multiplicar pelo fator de Lorentz ou dividir pelo fator de Lorentz, no caso do espaço. E esse carinha aqui, o fator de Lorentz, é um númerozinho que não foi o Einstein que desenvolveu, foi um colega dele que matematizou. Porque apesar de ter as ideias muito claras na mente, ele não era um bom calculista, o Einstein. Então, quando ele tinha alguma dificuldade em matematizar alguma coisa, ele chamava os colegas dele que tinham habilidade matemática maior. O fator de Lorentz é um número que a gente calcula dessa maneira. Fator de Lorentz é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos a velocidade do objeto dividido pela velocidade da luz elevado ao quadrado. Olha que interessante. Se o objeto estiver parado, vamos ver quanto é que dá o fator de Lorentz? Vamos fazer aqui alguns testes rápidos. Ó. V igual a 0, V igual a 60% da velocidade da luz, V igual a 80% da velocidade da luz e V igual a 100% da velocidade da luz. Vamos ver o que acontece com o fator de Lorentz para esses 4 valores apenas, só para a gente ter uma noção do que é a teoria da relatividade. Velocidade 0. 0 dividido por número dá 0. 1 menos 0 dá 1. Raiz de 1 é 1. E 1 dividido por 1 dá. Ou seja, quando o fator de Lorentz é 1, o tempo passa igual para quem está fora ou dentro da nave. A massa é a mesma. O comprimento, os tamanhos são os mesmos. Porém, quando dá 60% da velocidade da luz, aqui vai 0,6c, né? O c corta com o c, vai embora. 0,6 ao quadrado, 0,36, obrigado. 1 menos 0,36 dá 0,64. Raiz de 0,64, 0,8. 1 dividido por 0,8 é 10 oitavos, é 5 quartos. É 2,5 dividido para 2, dá 1,25. Esse 60% é um número que dá bonito. No vestibular eles gostam de usar 60% da velocidade da luz para fazer o cálculo. Porque tu vê, dá um resultado bonitinho. O que significa o fator de Lorentz 1,25? Significa que o tempo passa 25% mais fora da nave do que na nave. Ou seja, se passasse 10 anos dentro da nave de viagem que estivesse 60% da velocidade da luz, na Terra as pessoas deveriam esperar 12 anos e meio para a volta da nave. Enquanto os
deles só contariam 10 anos, na Terra, através do mesmo calendário, deveria se passar 12,5 anos, 12 anos e meio. E isso andando a 60% da velocidade da luz, que é uma velocidade inimaginável para a tecnologia atual, assustadoramente alta. Se eu atingo ver, cara, o fenômeno relativístico não é assustador para 60% da velocidade da luz. Mudou um pouquinho. Uma nave de 1 tonelada pareceria ter 1 tonelada 250 para quem estivesse observando a nave passar. Se a nave tivesse um tamanho de 125 metros, ela pareceria ter só 100 metros. Ela encolheria 25%. Agora observem, 80% da velocidade da luz. 0,8c, 80% é 0,8, né? Corta o Czinho, 0,8 ao quadrado, 0,64. 1 menos 0,64, 0,36. Raiz de 0,36, 0,6. 1 sobre 0,6 é 10 sextos, é 5 terços. 5 terços é 1,666. E não aumentou quase nada, cara, tu vê? Aumentou um pouquinho. Aumentei um monte a velocidade e aumentou só um pouquinho o fator de Lorentz. Ah, mas agora já é 60% de aumento, né? 60% de aumento, mas nem dobrou ainda. Seria legal calcular por 90, 95, só que dá número feio. Não é legal fazer de cabeça. Agora olha só o que acontece quando dá 100, cara. Olha que coisa assustadora. 100 dividido por 100 dá 1. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, raiz de 0. E 1 dividido para 0, infinito. A massa de um elétron que pesa 9,1 vezes 10 na menos 31 kg fica maior que a de um planeta, que de uma galáxia. Se atingir a velocidade da luz, se atingisse, porque não dá, é impossível. Para tu pegar um átomo e colocar na velocidade da luz, tu gasta a energia do universo todo. Alienígenas não nos visitam, infelizmente. É tudo delírio da galera que ganha dinheiro. Eu adoro ver History, ver o grego maluco lá falando dos alienígenas, mas é tudo para se divertir. Porque na prática é fisicamente impossível. Só se o Einstein estiver errado, cara, aí os alienígenas podem nos visitar. Ou se eles morarem aqui perto, né, dentro do planeta, como existem algumas teorias dos intraterrestres, não dos extraterrestres. Certo? É muito mais plausível do que dizer que eles vêm lá de longe. Certo, galerinha? Que viagem, fala. Parado de passar, exatamente. É como se o tempo tivesse sido congelado. As pessoas na nave não vão mais envelhecer. A passagem do tempo fica bloqueada lá. Essa seria a ideia. Que loucura, que difícil de digerir. Outra, não se esqueçam, galera, quando está vendo o TV via satélite, o satélite lá que orbita a Terra está com uma velocidade tão alta que o tempo passa diferente na Terra e no satélite. Se os computadores não foram regulados para esse delay ser corrigido, o satélite nem se comunica com a Terra, cara. Tu vê, ir para a Lua ou lançar um satélite só depois do Einstein. Antes do Einstein era fisicamente impossível, a gente não conhecia a física necessária para fazer isso acontecer. Muito doido, né, cara? Muito doido. Ah, eu vou deduzir isso pra ti, cara. Esse aqui é o mais legal. Eu vou te mostrar a bobagem que é fazer essa conta aqui. Para uma dimensão, né? Que a gente vai fazer uma conta para uma dimensão. É toda a física do ensino médio, né? Raramente a gente bota eixo x e y, né? Então, para uma dimensão fica fácil fazer essa deduçãozinha para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha. Desculpa, meu amor. Deixa eu dar mais uma coladinha aqui. Tu vê, ó, quando ele te mostrou essa ideia na apostila, ele juntou o fator de Lorentz com isso, né? Ele misturou as duas coisas. Eu não gosto daquilo, eu prefiro te mostrar a ideia simples da dilatação do tempo, massa e espaço e calcular separadamente o fator de Lorentz. A apostila juntou tudo numa equação só, eu acho que parece que ficou mais indigesto ali. Mas é muito pessoal. O que mais? Falei da energia do fóton. Agora tu vê, ó. Agora tu vê que interessante. O Einstein começou a pensar. Energia, né? A energia se manifesta de várias formas. A energia se manifesta de várias formas. A própria luz se apresenta, ora como se fosse corpuscular, ora como se fosse ondulatória. Apresenta as duas características concomitantemente. Embora a gente experimente ela né, se expresse melhor uma das qualidades da luz. A luz é a coisa mais rápida que existe. A velocidade da luz é um fator absolutamente imprescindível para entender a natureza, porque ela muda
passagem do tempo muda a massa das coisas e até o tamanho observado das coisas. E se matéria também fosse uma forma de energia? E se a massa, se os objetos físicos fossem energia? E se fosse possível converter toda a energia dos átomos da matéria em outras formas de energia, como seria? Ajudado por tudo aquilo que ele fez anteriormente, teoria da relatividade e também o efeito fotoelétrico, ele concluiu que a quantidade de energia total acumulada na matéria, na massa de um objeto, poderia ser estimada pela seguinte relação, simples, porém extremamente famosa e importante, talvez a equação mais famosa do mundo. Esta equação mostra que massa e energia são a mesma coisa, na verdade, só que se apresentando em formas distintas, assim como a energia pode apresentar-se na forma elétrica, luminosa, sonora, térmica, nuclear. Essa é uma outro tipo de energia que o Einstein foi um dos caras que teve a sacada de que existia. Aí o pessoal perguntou assim, Einstein, então será que é possível pegar essa energia da massa e converter em outra forma de energia? Mas é claro, só basta saber como. E aí, boa parte da história vocês já conhecem, né? Quando a Segunda Grande Guerra começou a tomar uma proporção assustadora e os avanços tecnológicos tomavam frente à guerra, né, cada um com seu grupo de técnicos geniais tentando fazer máquinas cada vez mais destrutivas, e com as ideias de física moderna fervilhando pelo mundo, não tiveram dúvida, né? Vamos investigar a possibilidade que o Einstein diz que existe de extrair energia do núcleo dos átomos. Do núcleo porque é no núcleo que está concentrada a massa, né? Os elétrons praticamente não têm massa comparado com prótons e nêutrons. E, se não me engano, uma hora o Einstein estava tão convencido de os alemães estarem próximos de conseguir a bomba atômica, devido aos rumores e aos estudos que eles estavam fazendo, que escreveu uma carta de próprio punho para o presidente norte-americano, se convidando para o projeto Manhattan, que foi o projeto que finalizou com a construção, né, das bombas que acabaram com a Segunda Guerra Mundial, né? Foi um momento histórico lá de Hiroshima e Nagasaki. Para tu ter uma ideia do poder disso, vamos imaginar que a gente pegasse, sei lá, essa tampa de caneta aqui, ó, que deve ter algo em torno de 1 grama, talvez. Talvez eu esteja errando, mas por pouco. 1 grama, eu diria. Se eu fosse converter, se eu tivesse uma máquina onde eu possa jogar essa caneta, os átomos fossem todos desmontados e transformados em energia, quantos joules de energia nós obteríamos? 1 grama, velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8 aproximadamente, elevado ao quadrado. Ah, é quilograma, né? Então é 1 vezes 10 na menos 3. 3 vezes 3, 9. 10 na 8 ao quadrado, 10 na 16. Vezes 10 na menos 3. Energia igual 9 vezes 10 na 13 joules. Agora, como saber quanta energia é isso, né? Como mensurar? Eu não sei, vamos pegar o quê? Vamos pegar a energia de uma casa, o consumo mensal de uma casa, claro, popular, nada de absurdo. Vamos pegar algo em torno aí de uns... ninguém precisa passar necessidade, 200 kWh. Vamos ver quantas residências daria para abastecer durante um mês, por exemplo? Como é que eu converto kWh em joule? Alguém lembra disso? Potência é energia com o passar do tempo, né? 1 kW são 1000 watts. E 1 hora são 3.600 segundos, né? Então tu vê, não é pouca energia não. É 3.600.000 joules. Certo? 1 kWh já é aquilo, ó. Então a energia para uma residência, 200 vezes 3.600.000 watts. 2 vezes 36, 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 10 na 7. Ah, cara, só para ter uma estimativa alta, né?
90 vezes 10 na 12, dividido por 72 vezes 10 na 7. Vou dizer que isso aqui dá 1, ó, para ficar a meu favor todo o cálculo. Fica 10 na 5. Uma cidade. Dá para abastecer uma cidade durante um mês. 100 mil residências. Com a energia presente neste pedaço idiota de plástico. Ah, o mais curioso. Se fosse uma grama, não importa se é de ouro ou de bosta de vaca. Se é uma grama, tem a mesma energia atômica lá dentro. Portanto, eu digo isso porque a gente não vai converter tampas de caneta que são úteis para tampar as canetas. Nós vamos pegar os lixões já contaminados, vamos pegar bosta de vaca, não, bosta de vaca é útil. Pegar coisas inúteis e vamos transformar em energia. Certo? Isso um dia há de acontecer, tá, gente? Isso um dia vai acontecer. Claro que não na nossa geração, certo? Se a raça humana não se matar em nome de Deus até lá, a gente vai conseguir transformar energia em matéria em energia. Já fazemos isso, só que numa proporção idiota e deixando uma série de resíduos, né? Com a fissão nuclear. O próximo passo é fazer a fusão nuclear, né? Talvez um último comentário ainda pertinente nesta aula seria mostrar para vocês, né, que quando a gente faz o gráfico da energia cinética máxima ejetada pelos elétrons, naquela famosa experiência do efeito fotoelétrico, versus a frequência da onda incidente, diferentes metais vão apresentar diferentes gráficos. Todos os gráficos têm a mesma inclinação, não importa se eu estou usando césio, alumínio ou qualquer outro metal. Todos os gráficos têm a mesma inclinação. Esse valor aqui é a função trabalho, ó. A função trabalho do césio, a função trabalho do alumínio. E essa aqui é a famosa frequência de corte do césio, frequência de corte do alumínio. Eles podem te perguntar, né, o que é essa inclinação. Por que todos os gráficos para diferentes materiais têm a mesma inclinação, alfa? Se eu apresentar de novo para ti a fórmula que eu disse que era a fórmula do efeito fotoelétrico, exatamente, tu vai perceber que o coeficiente linear é onde corta o eixo Y, lembra? E o coeficiente angular é esse carinha aqui, né? A tangente do ângulo alfa é a constante de Planck. Eu já vi o vestibular questionar o aluno sobre isso, que no gráfico do efeito fotoelétrico, os ângulos dos diferentes metais, os ângulos serem iguais para os diferentes metais, só tem uma explicação, o fato de existir uma constante que é universal, que independe do tipo de material, chamada constante de Planck. Então isso é uma coisa que pode acabar sendo cobrado. Deixa eu dar uma olhadinha no que ele faz na sequência. Ah, mas tem mais uma aula, não? 6 e 7. Eu poderia então numa semana, né, fazer uma hora de uma matéria e uma hora de outra. E aí com as últimas aulas eu conseguiria vencer esses dois conteúdos. Claro que não com as deduções. Uma dedução que já tem que me cobrar, professor, não me enrola. Deduz o fator de Lorentz, certo? Que é uma dedução bobinha de a gente fazer, bem divertidinha. Mas eu acho que merece, cara, depois da quantidade louca que eu falei aqui na tua frente, de a gente dar uma paradinha e fazer um exercício ou outro, certo? Nós estamos com um tempo curto para a CAF, mas também não tem sangria desatada. Eu não quero falar um monte de coisa com vocês sobrecarregados que vocês não possam ter uma chance de absorver. Então vamos dar uma paradinha, vamos fazer uns exercícios, que aí na semana que vem a gente já começa o volume 6 e já termina. Só que, claro, depois da CAF eu quero retomar esses últimos volumes com mais calma para fazer deduções e mais exercícios, obviamente.